É o que te pedimos e abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, obrigado. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Estão felizes aí? Aleluias. Nós continuamos nossa campanha da vitória. Hoje, nossa 7ª mensagem. Eu orei e Deus ouviu. Eu orei e Deus ouviu. Nós falamos sobre Moisés, ele orou e veio a provisão. Falamos sobre Josué, né, que ele tomou posse das promessas. Da Débora, que orou e venceu os inimigos. Da Abigail, que orou e estabeleceu a paz. O Eliseu, né, que orou e a proteção chegou. Nós vimos também de Daniel, que ele orou e teve discernimento para saber a vontade de Deus. Hoje, nós vamos falar do mestre dos mestres, nosso Senhor Jesus, amém? Jesus orou e o impossível aconteceu. Quando nós olhamos para Jesus, quando esteve na terra, ele era como eu e você. Embora sendo Deus, né, ele não usou, né, os atributos de Deus, mas quando viveu aqui, viveu como nós, como homem, né? 100% homem. Ele é 100% Deus, 100% homem. Mas quando ele não veio como Deus, né? Porque Deus não se cansa, né? Deus não tem fome, Deus não tem limite de espaço, Deus sabe todas as coisas. E Jesus se esvaziou completamente para viver como nós, para nos mostrar como é viver como filho amado de Deus, amém? Jesus veio mostrar como deve ser nós como filho. Então, a palavra de Deus também diz que Jesus orou, né? E nós vamos ver a oração de Jesus aqui, vamos aprender com ele, como é que Jesus orou, né? E como ele orou para alcançar o impossível. Nós sabemos, claro, que Deus estava com ele, o Espírito Santo se manifestava poderosamente, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus também está no nosso coração, na nossa vida. Mas muitas vezes nós somos limitados, né, com a nossa fé com relação a isso. Mas nessa noite nós vamos falar um pouco sobre Jesus, né, a oração de Jesus para Lázaro. A história está lá em João, Evangelho de João, no capítulo 11, onde Jesus orou por Lázaro, né, a ressurreição de Lázaro. E diz assim, no versículo 1, vou ler até o 3, até o 5. Diz assim, não está ali, né? Jesus orou por Lázaro. Diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente, e ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, o seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Versículo 5 diz assim: Jesus amava Marta e Maria e Lázaro. Amém? Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Pai, nós te louvamos e adoramos o teu nome. Viemos aqui cultuar a ti, porque reconhecemos que tu és o Deus poderoso, um Deus que tem todo o poder, Senhor, um Deus que não existe limitações, Senhor, em nada que o Senhor não possa fazer. E que teu Espírito, Senhor, nessa noite nos leve a termos a fé e colocarmos a fé inteiramente em ti, Senhor, como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele Senhor que tem todo o domínio e poder em suas mãos. Então, manifesta-te, Senhor, em nossas vidas, com poder, com graça, falando aos nossos corações e nos dando
ó Deus, nessa fé de orarmos para vermos milagres, os impossíveis acontecerem através de nossas vidas, Senhor, ó Deus, para testemunharmos do Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Então, acho que você conhece a história, né? A história de Lázaro, a história que Jesus ressuscitou Lázaro. Então, Lázaro, Maria e Marta e Maria eram muito amigos de Jesus. Jesus passava sempre na casa deles, né, quando estava indo para Jerusalém. Era um lugar onde ele sempre tinha amigos. E esses amigos eram amigos amados. Jesus diz, a Bíblia diz, né, que quando Maria, ela mandou um recado, né, as duas irmãs mandaram um recado para Jesus. Eu não sei como é que foi esse recado, né? Hoje a gente ia mandar no WhatsApp, né? Então Jesus estava lá na outra cidade, e você manda, ô Jesus, vem aqui, né, que eu estou precisando de ajuda, sei lá, ou ia ligar um telefonema, mas naquela época não tinha WhatsApp, não tinha telefone. Então provavelmente mandou alguém, não sei, né, algum deles mandar um recado, e foram até Jesus e deram o recado para Jesus. E o recado era interessante, né? Vem aqui, porque Lázaro está doente. Mas tem uma vírgula aí, Lázaro, seu, né? Aquele a quem você ama. Ou seja, aqui está mostrando não somente um recado normal, mas assim, aquela pessoa está doente, mas aquela pessoa que você ama. Ou seja, Jesus tem um relacionamento muito íntimo com Lázaro. Mas também, no versículo 5, diz que Jesus também, falando, né, João falando aqui, que Jesus também amava Maria e Marta. Ou seja, nós estamos falando aqui de alguém que tem um relacionamento de proximidade, de amor, né, e Jesus realmente amava eles, né, e porque tinha um relacionamento. E quando nós trouxemos isso para nós aprendemos, né, no 30 Semana e na Palavra de Deus, que nós somos quem? Eu sou o filho amado de Deus, amém? Então nós também somos filhos amados de Deus. Deus nos ama, a ponto de dar sua própria vida por nós. E esse amor é um amor que transcende qualquer dificuldade que nós podemos enfrentar na nossa vida. Muitas vezes nós estamos, às vezes, sozinhos, muitas vezes nós estamos passando por um problema e achamos que Deus não nos ama, que Deus nos abandonou, amém? Aqui, eles estavam passando a mesma coisa, eles estavam enfrentando um problema muito sério, uma enfermidade de morte, uma enfermidade que ia causar a morte de Lázaro. Ou seja, além dessa dificuldade, uma coisa que estava além disso era que Jesus os amava, e essa é a base do relacionamento que eles tinham para chamar Jesus, e também deve ser a base nossa de nós buscarmos a Jesus, porque aqui o recado, como ela manda o recado, é como nós também oramos, estamos mandando um recado para o Pai, amém? É o Pai, né? Estamos aqui, né, precisando da tua ajuda, precisando do teu socorro, precisando da tua intervenção. Então é muito importante nós entendermos que há um relacionamento, e esse relacionamento era baseado no amor. E o amor, a gente sabe que o amor sempre vai querer o melhor para outra pessoa, amém? E mesmo passando por dificuldades, momentos difíceis, Jesus continuava amando eles, e eles continuavam amando ao Senhor, nesse relacionamento. E esse tem que ser a base da nossa vida, né? Independentemente das circunstâncias que nós enfrentamos, essa deve ser a base do nosso relacionamento. E a palavra diz que nada, né, Romanos fala, capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus, Cristo Jesus, amém? Nada, nem morte, nem anjos, nem principados, nem poderes, nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, a primeira coisa que você e eu precisamos saber, que às vezes nós passando dificuldade ou passando momentos difíceis, Deus continua nos amando, amém? E a mentira de Satanás sempre vai dizer assim, você viu, o que adianta você ter Jesus com você? O que adianta amar o Senhor se Ele não te ama, se Ele te abandonou? Se você fez isso para Ele, você fez aquilo para Ele, você está aí passando por problema. E o diabo sempre vai falar que nós estamos sozinhos nesse relacionamento, que nós somos esquecidos por Ele, que Deus realmente não nos ama. E essa foi a dúvida que entrou no coração
de Adão e Eva no jardim do Éden. Porque, né, se Deus fosse bom, né, Ele te daria todas as coisas, né, Ele faria você igual a Ele, ou coisa assim. Porém, essa dúvida que entra no nosso coração, muitas vezes que nós estamos passando por problema, é que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus. Então, fala para o seu irmão, nunca duvide do amor de Deus por você. Amém? Nunca duvide do amor de Deus por você. Você é um filho amado de Deus. Nós somos um filho amado de Deus. Então, Ele nos ama, independente do que nós estamos enfrentando. E aí isso nos dá uma identidade, né? Nos dá uma segurança. Então, continuando aqui, nessa história, e aí então, Jesus demora para vir. A viagem durava 2 dias, né? E Jesus demora. Ele chega 4 dias depois. O que nos mostra aqui é que Jesus iria responder ao recado de Marta e Maria. Ele ia responder, mas não no tempo dela. Porque quando Jesus chegou, lá no versículo 21, ela vai falar assim a Marta, Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. O que ela quis dizer? Senhor, você chegou atrasado, já era, não tem mais jeito. Né? Não tem mais jeito, agora já era. Se o Senhor estivesse aqui, eu já vi o Senhor curando muita enfermidade. Agora, eu nunca vi o Senhor ressuscitar ninguém. Não tinha visto ainda, né? Provavelmente ela, né? Mas já não tem mais jeito. E a Bíblia fala também que no versículo 39 vai dizer, ele mandou tirar a pedra e aí falou para ele, Senhor, ele já está morto há 4 dias, disse Marta. Marta falou, ele já está morto há 4 dias. E aí, já está cheirando mal. Ou seja, já não tem mais jeito. Não tira mais pedra, não. Né? Já está cheirando mal se abrir isso aí. O negócio vai ficar feio aqui. Nós não vamos aguentar. O que o Senhor quer com isso? Mas Jesus tinha falado para ela, crê somente. Porque essa doença, essa enfermidade, é para a glória de Deus. O que nós vemos aqui é que, muitas vezes, na nossa vida, nós pensamos que Jesus está atrasado. A gente faz a campanha, né, vem 1, 2, 3, 4, 7 vezes, aí depois começa outra campanha e a resposta não vem. E nós começamos a dizer assim, Senhor, né, não adianta mais. E o diabo começa a falar assim, por que você continua orando por isso? Por que você continua pedindo? Por que você continua clamando? Eu estou pedindo pela salvação, por exemplo, da minha família. Por que não está sendo salvo? Por que não está sendo respondida? E nós começamos então a duvidar do poder de Deus. E aí, com o passar do tempo, nós começamos a dizer, assim, não adianta mais orar. E o inimigo começa a dizer no seu ouvido, para de orar. Para de fazer campanha, esse negócio de campanha não dá certo, esse negócio de ficar orando não dá certo, esse Deus aí que você está pedindo não tem jeito mesmo, né? Ele não te ama, ele não quer que você seja abençoado, ou seja, o inimigo sempre vai colocar dúvida no nosso coração com relação ao poder de Deus, ao caráter de Deus, aquilo que Deus pode fazer, e quando nós não confiamos mais em Deus, nós vamos buscar com os nossos próprios braços, nós vamos buscar com a nossa própria, né, com a nossa própria inteligência, aquilo que nós vamos fazer, queremos fazer isso, fazer aquilo, e nós começamos então a viver longe, independente de Deus. Então nunca duvide do poder de Deus. E aí nós vimos então uma coisa acontecendo extraordinária, né, na vida dessa família, porque então Deus guardou esse momento para fazer um dos maiores milagres que Jesus fez. A partir desse milagre que Jesus fez aqui, ele começou a ser perseguido para ser morto, porque a Bíblia fala ali que muitos dos judeus que estavam com Maria, creram em Jesus quando viram isso, viram o milagre. E alguns, entretanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Versículo 47. Então, os principais sacerdotes e fariseus reuniam o conselho dos líderes do povo e que vamos fazer
perguntavam uns aos outros: sem dúvida esse homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que ele continue fazendo assim, logo todos vão crer nele. Então o exército romano virá e vai destruir o nosso templo, vai destruir nossa nação. E aí o Caifás diz assim: então vocês não sabem, né, o que estão dizendo aí, não percebem que esse homem vai destruir a nossa nação inteira. E aí ele fala: então, a partir desse momento, eles começaram a conspirar para matar Jesus. Foi a partir do milagre que aconteceu com Lázaro, porque o milagre era muito grande. O negócio impactou todo o Israel, impactou todo Jerusalém. Aquele povo religioso começou a dizer: nós vamos ser destruídos, nós vamos perder membro, todo mundo vai atrás de Jesus e nós vamos ficarmos, né, desamparados. E aí, ou seja, por causa disso, então, por causa desse milagre, que foi tão grande e tremendo, muitos líderes começaram a tentar matar Jesus, e foram até conseguir. Ou seja, tudo por causa desse milagre, de tão grandioso que foi. Então, nós precisamos aprender algumas coisas com esse milagre. A primeira coisa que nós precisamos entender, que quando nós oramos, nós invadimos o impossível. Porque nós chegamos diante de Deus, e Deus vai fazer o impossível em nossas vidas. Quando Marta e Maria começaram a clamar ao Senhor, mandaram recado, eles começaram a entrar naquilo que seria impossível. O irmão que estava agora morto seria curado, ou verdade, seria ressuscitado dos mortos. Porque quando ela pergunta assim, que ele fala que esse milagre é para a glória de Deus, no versículo 23 diz assim: Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. E sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá mesmo depois da morte. Quem vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Aí você crê nisso, Marta? E ela disse: sim, Senhor, eu creio. Só que aí Jesus depois disse que ele estava falando naquele momento. Não seria para a eternidade, como todos nós vamos ressuscitar, mas naquele momento. E aí Jesus então começa a mostrar que realmente Ele era o Deus Todo-Poderoso ali. E aí o milagre começa a acontecer. E quando nós oramos, nós vamos diretamente a Deus, falando com Ele, aquele Deus que pode fazer qualquer coisa, amém? Até ressuscitar um morto depois de 4 dias, cheirando mal, em decomposição. Deus pode fazer. Então nunca duvide do poder de Deus, nunca, né? Se Ele quer fazer, se Ele pretende fazer, aquilo vai acontecer, amém? E nós precisamos buscar, e nossa oração tem que ser uma oração assim. Então, no texto aqui fica claro que Jesus reafirma o poder da oração diante do impossível. Ele sabia que a oração era a chave para alcançar o impossível. Meu irmão, nunca deixe de orar. Amém? Nunca desista de orar. Nós temos a chave na nossa mão, que é a oração. É Ele que pode mudar as estações, é Ele que pode abrir portas, é Ele que pode curar qualquer enfermidade, é Ele que pode mudar o coração de uma pessoa, é Ele que pode levar vidas a se converterem. Mas muitas vezes nós começamos a desistir porque demora, não é no nosso tempo. E aí esse tempo, ele trabalha em nossa vida. Nós precisamos entender isso, que o tempo trabalha em nosso caráter, na nossa confiança, no nosso amor por Deus. Até quando nós vamos amar Ele, né? Esperando sempre. A Bíblia diz que quando nós esperamos, nós crescemos, nós somos transformados, nós somos mudados pelo tempo de espera. E é isso que aconteceu no coração dessas duas irmãs em Cristo. Então, no versículo 11:42 diz assim: eu sei que sempre me ouves, Jesus disse, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Então esse milagre tinha um propósito, para que o povo cresça em Jesus. Todo milagre que acontece é para a salvação das pessoas, amém? Todo milagre, pode ver, no Antigo Testamento, você vai ver quando Deus
faz um milagre. Naamã, por exemplo, quando ele é curado da lepra, Naamã se converte, muitas pessoas se convertem. Quando Daniel, por exemplo, né, sai da cova dos leões, o rei Nabucodonosor se converte, né? Muitas pessoas, o rei Ciro se converte, ou assim por diante. Nós vamos ver, né, cada vez que acontece um milagre, há conversões, a transformação de vida. E quando Jesus realizava milagres, vidas, então, criam em Jesus. Esse é um milagre. Por quê? Porque nós sabemos que logo depois, mais tarde, Lázaro também morre. Porque senão Lázaro estaria aqui com a gente. Ele foi ressuscitado, mas depois teve que morrer, como todos os outros morreram. Então, nós entendemos que esse milagre era para realmente as pessoas crerem em Jesus. Mas uma coisa importante aqui é que Jesus fez a oração, né? Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E isso é interessante, que Deus ouve a nossa oração. Quando você chega diante de Deus já para orar, você já vai agradecendo. Amém? Porque sabe que Deus ouve. A palavra de Deus diz que Deus ouve. Ele sabe, antes mesmo nossas palavras saírem da nossa boca, Ele já sabe o que você vai pedir. Então Ele sabe todas as coisas. Ele nos ouve, Ele quer que nós oramos e nós agradecemos. Obrigado, Pai, porque Tu me ouves. Porém, né, que nesse momento seja glorificado o Teu nome. Então toda cura, tudo aquilo que nós pedimos, não serve para nós simplesmente, mas para que Deus seja glorificado. Cada vez que nós vemos um milagre, Jesus é glorificado, e é isso que nós precisamos entender na nossa vida. Então, quando eu oro, o impossível acontece. Por quê? Em primeiro lugar, porque Jesus sente as minhas dores e desafios. Jesus, Ele não está indiferente aos nossos sofrimentos. Nunca esteve. Né? No texto aqui até parece que Jesus demorou, fez pouco caso. Não, Jesus tinha um propósito. Ele demorou com um propósito. Ele não demorou porque queria ver ele sofrendo. Não, ele queria realmente, tinha um propósito naquele milagre. Então, Jesus sempre sente as nossas dores e os nossos desafios. E isso é muito importante. No versículo aí, capítulo 11, versículo 35, a Bíblia diz que Jesus, o quê? Chorou. Jesus chorou. Quando ele viu, né, no versículo 33 diz, quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, ele sentiu profunda indignação e grande angústia. Né? Então, Jesus, quando Ele olha para os nossos sofrimentos, Ele olha para nós e Ele também sente o que nós sentimos. É muito importante saber isso, que muitas vezes nós pensamos, Jesus nos abandonou, Ele nos deixou aqui sozinho. Não, Jesus sabe o que nós estamos passando. Jesus passou, a Bíblia diz, em Hebreus, no capítulo 2, versículo 18, eu coloquei aí, diz assim, porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu, quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. A Bíblia diz ali que Jesus também sofreu, amém? Como eu e você sofremos. Jesus sofreu traição, Jesus sofreu cansaço, Jesus sofreu, né, com a angústia no coração. Jesus sofreu como nós sofremos. Então Ele sabe nos socorrer. Ele sabe o que nós estamos passando e no momento certo, né, Ele sabe nos socorrer quando nós estamos sendo provados ou tentados. No capítulo 4, versículo 15, diz assim, o próximo diz, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Ou seja, nós temos alguém que sabe de conhecer as nossas dores. E Ele se compadece de mim e de você. Como Ele chorou aqui com Lázaro, né, com Maria e Marta, Ele também chora conosco. Quando nós estamos sofrendo, Jesus também sente que nós estamos sofrendo. E isso é muito importante porque nós não temos um Deus indiferente, nós não temos um Deus que nos abandonou. Muitas vezes nós acreditamos na mentira do diabo, né, que ele diz que você está sozinho, que você foi abandonado, que você
está sofrendo aí sozinho, o que adiantou ir na igreja, o que adiantou os irmãos te abandonaram, né? Sua família te abandonou, as pessoas te abandonaram? Nunca. A palavra de Deus diz sempre que Deus coloca alguém do nosso lado, e principalmente no caso aqui dessa família. Deus colocou, Deus foi lá e os ajudou naquele momento. E é isso que nós precisamos entender, que Jesus não está indiferente, né, às nossas orações. Então, quando nós oramos, o impossível acontece porque Deus sente o que nós sentimos. Por amor a nós, Ele nos socorre, amém? Por amor a nós, Ele ouve a nossa oração, né? Se mesmo que nós passamos por um momento difícil, de perder alguém, Ele vai ouvir nossa oração, nos consolando, nos confortando, e isso é muito importante nós entendermos, que nós não estamos sozinhos, nós estamos amparados por Ele. Claro que sabemos que todos nós passaremos pela morte, porém, a segunda morte não, amém? A separação eterna de Deus não. Se você tem Jesus no coração, se você o aceitou, é o que ele diz aqui, ele diz assim, mesmo depois da morte, se você crer, você viverá eternamente. E essa é a resposta de Deus para nós. Nós não estamos desamparados, nós estamos sozinhos. Ou, em segundo lugar, então quando eu oro, o impossível acontece, primeiro, porque Jesus sente minhas dores e desafios, e segundo, porque Jesus se faz conhecido por meio dos testemunhos, como eu estava falando aqui. Ou seja, versículo 39 e 40 diz assim, tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Ou seja, aquele milagre era para dar um testemunho. Agora você imagina, Jesus então mandou tirar a pedra, e Jesus falou com Lázaro, né? Lázaro, sai daí. E aí, Lázaro saiu, né? Saiu daquele lugar, ou seja, Lázaro ressuscitou. Eu fico imaginando depois, né, no outro dia, o Lázaro passeando lá. O Lázaro passeando. Todo mundo já tinha ido no enterro do homem, né? Já tinha enterrado ele, já tinha colocado lá naquele sepulcro, fechado a pedra, e aquele homem já estava cheirando mal, nem abre mais. 4 dias depois, né? Então no 5º dia, o Lázaro passeando na rua. Imagina aqui, cidade pequena, Betânia era bem pequena, devia ter uns 2, 3 mil habitantes, e aí o Lázaro passeando no outro dia. E aí, Lázaro, como é que foi lá? 4 dias, como é que foi o negócio lá? Traz a revelação para nós, depois que morre, o que acontece, não é assim? Tem gente que morre e depois fica dando revelação para os outros, né? Eu fui lá, tinha ponta de cabelo, tinha não sei o quê, né? Eu fui lá, vi anjo, vi isso, vi aquilo. Então, tem gente que vê um monte de coisa quando morre. Aí eu fico imaginando Lázaro passeando, ou seja, Lázaro andando lá. E as pessoas, então, a Bíblia diz aqui, muitos judeus que estavam com Maria, né? Que estavam com Maria, creram em Jesus quando viram o milagre, ok? Ou seja, quando eles viram o milagre, muitas pessoas começaram a crer em Jesus, e então agora Lázaro é um testemunho vivo, daquilo que Deus fez na vida dele. Por isso que Deus responde às nossas orações, para nós testemunharmos aquilo que Jesus fez na nossa vida. É por isso que é importante você falar, quando você pede a Deus e Deus faz alguma coisa, você tem que compartilhar, você tem que mostrar para as pessoas o que você estava passando, a sua luta, a sua dor, o seu sofrimento, a sua situação difícil, e quando você passa por aquilo, e quando você recebe o milagre, você pode contar e testemunhar para as outras pessoas, Jesus transformou a minha vida, como nós vimos aqui no 30 Semanas, amém? As pessoas contando o que Deus fez na vida delas, pessoas que estavam presas, acorrentadas na falta de perdão, na corrente da amargura, né, dos traumas, do ressentimento, e quando elas começaram a falar, né, que Deus libertou ela, que Deus curou, é um testemunho vivo, que Deus ainda continua fazendo o impossível, amém? Que Deus ainda continua operando nas nossas vidas, isso glorifica o nome dEle, mas nós nos tornamos testemunhas daquilo que o Senhor fez. Então, quando nós aceitamos a Jesus, né, na minha vida, por exemplo, quando aceitei Jesus, a transformação que aconteceu, né, faz muito tempo já,
claro, né, 30 e poucos anos, mas as pessoas que viviam comigo, os meus amigos, começaram a dizer assim: o que aconteceu com você? Ué, você andava fazendo bagunça, você fazia um monte de coisa errada aqui, agora você mudou, o que aconteceu? Virou santo? Eu falei: não, Deus me transformou, Jesus me transformou, e aquilo começou a ser testemunho para as outras pessoas, verem que realmente Jesus transforma. Então, a nossa maior pregação é o testemunho da nossa vida, amém? Nossa maior pregação é aquilo que Deus fez na nossa vida. Não tem ninguém que possa dizer para você: não acredito em Deus porque Ele não faz. Eu falei: não sei se você não acredita, mas eu acredito, Ele fez na minha vida. E esse testemunho de transformação na nossa vida impacta a vida das outras pessoas, né, que estão ao nosso lado. A mesma coisa aconteceu na vida de Lázaro. Então, Jesus se fez conhecido por meio desse milagre. Muitas pessoas creram nele, né? Então, aquilo que é dor hoje na nossa vida, amanhã pode ser um testemunho para a glória de Deus, amém? Aquilo que nós estamos enfrentando hoje, né, amanhã pode ser um testemunho para que muitas pessoas se convertam. O que nós estamos passando, e nós estamos clamando na campanha aqui, buscando, e quando vemos a resposta disso, você tem que falar, porque às vezes outras pessoas estão passando a mesma coisa e perderam a fé, e não creem, e não sabem onde buscar, né? Então, infelizmente, muitas pessoas estão perdidas, buscando deuses falsos, porque eles acreditaram naquilo que falaram para eles, e muitos dos milagres, sabe, dos santos aí, são pura ficção, são pura falácia, né? São pura fantasia da mente humana, né? Então, não sei, você sabe o milagre aqui, porque as pessoas adoram, né, o santo aqui da nossa cidade, o padroeiro da nossa cidade, não sabe, né? Era um homem que estava andando de cavalo, tinha uma serração muito forte, e aí estava andando de cavalo, aquela serração, ele andando de cavalo, e na frente tinha os barrancados, sabe, né, esses barrancados grandes aí? E aí, quando ele ia cair nos barrancados, ele gritou o nome da santa, e aí ele foi livre, não caiu, não sei como aconteceu lá, o milagre, ele não caiu nos barrancados, está vivo, e depois saiu contando a história para todo mundo. Muitas pessoas acreditam nisso. Por causa disso, vem quase 30 mil pessoas na nossa cidade. Sabe disso, né? Nessas festas, por causa desse milagre. Está lá na internet, só botar lá, né? Você vai ler sobre isso. E assim por diante. Agora, dia 12, né? Tem dia da mulher lá, né? Então, vou falar o nome. Tem um dia lá. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, tem gente que vem de Lavras caminhando para ir na missa. Sai 1h da manhã de casa, 2h, sei lá, meia-noite, ou caminha a noite toda para chegar aqui, às 7h da manhã tem uma missa ali. E as pessoas saem daqui, andam 15 quilômetros, 3h da manhã, está tudo planejado já, está tudo. Tem gente que vai para Aparecida do Norte lá, 10 dias andando. Por quê? Porque um dia os pescadores estavam pescando, e aí não estava pegando nada, o trem estava ruim, e aí eles então pediram lá, e eles jogaram a rede, eles jogaram a rede, e aí pegaram um santo que um crente jogou no rio, né? Já estava bem velho, aquele santo, meio escurinho, e aí veio na rede, e aí então eles pegaram, olha, é um santo e tal, aí jogaram de novo, aí a rede encheu de peixe, lá no rio, né? Lá. E por causa daquele milagre, muitas pessoas começaram a acreditar naquele santo, e é hoje, pessoas andam quilômetros para buscar a bênção, a resposta daquele Deus para a vida deles. Mentira, tudo invenção, mas as pessoas acreditam. Mas nós temos um Deus verdadeiro, que faz milagres de verdade, não é mentira, não é fábula, não é invenção. O que nós experimentamos na nossa vida, ninguém pode desmentir, ninguém pode dizer que é uma mentira, porque muitos dos testemunhos que nós temos na nossa vida, é uma transformação de água por vinho, uma transformação que ninguém pode dizer assim, é mentira, foi inventado, não. Mas infelizmente, as pessoas, os crentes não contam, ou nós falamos e eles continuam acreditando em mentiras, mas quando você fala, quando você testemunha, quando você vive o milagre de Deus na sua vida, as pessoas vão começar a olhar para você, né? Vão começar a ver o seu testemunho e dizer,
Deus realmente faz o impossível. Eu posso contar vários testemunhos na nossa vida, na minha vida, que Deus já fez, e Ele continua fazendo, mas infelizmente muitas pessoas não creem, mas nós vamos continuar falando, alguns vão crer, como aqui, imagina, Lázaro tinha ressuscitado, a Bíblia diz aqui que muitos dos judeus se converteram, mas alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito, esses não creram. Você sabe que tem sempre gente que crê, tem gente que não crê, mesmo vendo o defunto ali, andando, né? O homem ali conversando, eles tentam fazer que é uma mentira. A mesma coisa quando Jesus ressuscitou, eles pagaram uns soldados para mentir acerca da ressurreição de Jesus, e muitas pessoas até hoje acreditam que Jesus não ressuscitou, porque mentira, alguns mentiram, e muitos, mesmo vendo, como Tomé, não conseguem crer, mesmo vendo a mudança, não, preferem, né, não continuar crendo. Por quê? Amam mais as trevas do que a luz. E aí, depois vão ter que prestar conta. Mas Jesus, Ele faz o impossível para que nós possamos testemunhar. Em terceiro lugar, quando eu oro, o impossível acontece. Por quê? Jesus reverte qualquer situação. Amém? Jesus reverte qualquer situação. Diz o versículo 43 e 44. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O que aconteceu? O que aconteceu ali? Está ali, bem forte. O morto saiu. Jesus falou: vem para fora. A Bíblia diz que o morto saiu. Ora, as mãos e os pés estavam envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tire as faixas dele e deixe-o ir. Esse versículo mostra que Deus tem poder de fazer qualquer coisa. Amém? Em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz assim: pois nada é impossível para Deus. Você crê isso? É o que Jesus falou para Marta. Você crê? Você crê realmente, de todo o coração, que nada é impossível para Deus? Quando nós chegamos diante de um Deus, sabendo que não existe nada que Ele possa fazer, o que nós vamos fazer? Ficar quieto? Duvidar? Buscar outros meios? Outros santos? Outros deuses menores? Outro caminho? Gerenciar nossa própria vida, ou nós vamos nos dobrar diante dEle e vamos clamar a Ele? O que nós vamos fazer? Então, é isso que nós precisamos entender, que não existe nada, não existe nada que Deus não possa fazer, não existe, nada que você possa, mas Ele não fez aqui, Ele não fez ali, não fez lá, e às vezes, só porque Ele não fez aqui, não quer dizer que não pode fazer. Ele não fez porque tem seu propósito. Todas as coisas existem um propósito debaixo do céu, nós sabemos isso. Então, nós sabemos, nós entendemos isso, e entendemos que Ele está no governo de todas as coisas, mas não é por causa disso que nós não vamos pedir mais, não é por causa disso que nós não vamos orar mais. Eu orei, por exemplo, meu pai, ele faleceu, então não vou orar mais. Por que eu vou orar? Né? Então eu vou ficar quieto na minha, não aconteceu o meu pai mesmo, então agora não preciso mais orar. Quantas pessoas crentes estão assim, vivendo assim? Eu orei para aquela situação, não mudou, então não vou orar mais, vou dar um jeito mesmo, eu mesmo dar um jeito, eu mesmo vou ficar os meus meios. Mas na verdade, não é porque não aconteceu que Deus não faz mais, amém? É porque Ele tem todo o poder na mão dEle, Ele sabe todas as coisas, Ele usa todas as coisas para a glória dEle. Então, Ele sabe aquilo que precisa ser feito, aquilo que não precisa ser feito, e se não precisa ser feito, Ele vai dar graça para a gente suportar, vai dar força para nos fortalecer, mas nós precisamos continuar crendo que Ele continua fazendo o impossível, amém? Mesmo depois da nossa morte, há esperança, porque nós, aí disse Jesus aqui, mesmo depois de morrer, nós temos a vida eterna. É isso que precisamos entender. Existe
a salvação da nossa vida. E estaremos para sempre com o Senhor. Porque esse corpo, ele precisa, né, voltar ao pó. Ele precisa voltar ao pó. Ele está contaminado pelo pecado. Né? Nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo que pode estar na presença de Deus. Esse corpo não pode, por causa do pecado. Mas esse corpo incorruptível nós teremos. Então, nós precisamos entender que Deus continua fazendo milagres. Eu não sei o que você está passando, mas para Deus nada é impossível. Amém? Eu não sei o que você está passando, qual é a sua luta, mas para Deus nada é impossível. É isso que o versículo diz. Nada é impossível para Deus. Esse versículo foi falado para Maria. Maria iria ficar grávida, ia ter um filho. Mas ela falou, eu sou virgem, eu não tenho homem nenhum, como é que eu vou ficar grávida? Não, nada é impossível para Deus. E Deus gerou um filho, nasceu Jesus, do ventre de Maria, mesmo essa mulher não tendo relação com homem nenhum. Porque Deus, não existe nada que Ele não possa fazer. Amém? Ele abre o mar, Ele faz pão cair do céu, Ele faz a água sair da rocha, Ele coloca nuvem para não ficar sufocado o povo, né, debaixo do sol, coloca fogo para esquentar o povo no deserto, Ele ressuscita mortos, Ele é o pão da vida, Ele pode fazer ressuscitar. Jesus ressuscitou depois do terceiro dia, é o primeiro do que restou, nós vamos ressuscitar também. Todas essas promessas vão acontecer, porque para Deus nada é impossível de acontecer. Amém? Nada é impossível de acontecer. E a palavra de Deus diz, eu quero terminar com esse versículo, em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, versículo 13. E diz assim. Eu escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve. Amém? Versículo 14. Essa confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? E 15. Assim, se sabemos que Ele nos ouve, em tudo que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Amém? Então, é importante nós entendermos que nós temos um Deus que nos ouve. E se fizermos um pedido de acordo com a sua vontade, Ele vai fazer. Amém? Às vezes não acontece porque não é vontade dEle. Então temos que descansar na sua soberania. Porque Ele não fez, a gente não tem todas as respostas, mas nós sabemos que Ele pode fazer. Continua fazendo. E continua sendo Deus. E nós precisamos entender que Deus é um Deus que ouve a nossa oração. E esse caso, né, de Lázaro é uma prova viva daquilo que Deus pode fazer. Então, não era uma doença, era uma morte que já estava podre, o homem estava apodrecendo. E Deus deu vida àquele corpo novamente. Imagine, né, o milagre acontecendo. Amém? Então, eu não sei qual é o seu pedido, a sua necessidade, nós já oramos aqui, mas eu quero mais uma vez orar junto com vocês. Se coloque de pé, vamos estar orando em nome de Jesus. Eu quero que você, com essa palavra no seu coração, coloque a sua necessidade. Pode ser de que ordem for, pode ser saúde física, pode ser saúde emocional, pode ser financeiro, pode ser portas para abrirem, sei lá, qual é a sua necessidade. E eu quero que você se una com o irmão que está aí no seu lado, vamos estar juntos. A Bíblia diz que a oração de 2 ou 3 é muito poderosa na sua eficácia, então queremos orar juntos. Eu quero que você ore pelo seu irmão, ore por você, coloque essa necessidade diante do Senhor, em nome de Jesus, declarando a vitória, declarando a resposta do Senhor. Clame ao Senhor, não duvide,
mesmo que às vezes demore, mesmo que às vezes Ele não está fazendo, mesmo que as coisas não acontecem, você pode confiar que Deus ouve, Ele sente as nossas dores, Ele sabe os nossos sofrimentos, Ele sabe o que você precisa. Então vamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença. Tu és um Deus que pode fazer qualquer coisa. Tu não estás indiferente, Senhor, às nossas dores, aos nossos desafios, aos nossos sofrimentos. O Senhor, ó Deus, nos ama tanto, Senhor, que quer ter um relacionamento profundo conosco. E nesse relacionamento nós temos um Deus que pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, Senhor, conforme o poder do Senhor que opera em nós. E nessa noite, Senhor, estamos na Tua casa. Existem enfermidades que são impossíveis de serem curadas pelo homem, mas pelo Senhor não é. Existem portas que seriam impossíveis para nós abrirmos, mas para o Senhor não é. Existem situações financeiras, Senhor, que são impossíveis para nós, Senhor, mas para o Senhor não é. Tu és o Deus do ouro, da prata, Tu és o dono de todas as coisas, Tu és o Deus que provê nossas necessidades, Tu és um Deus que cumpre as Suas promessas, Tu és um Deus que faz nos vencer, Senhor, todas as lutas contra o nosso inimigo. Tu és um Deus, Senhor, que traz paz no meio, Senhor, do caos. Pai, em nome de Jesus, Tu és um Deus que nos protege quando nós estamos precisando de proteção, Senhor. Tu és um Deus, Senhor, ó Deus, que nos dirige, Senhor, quando nós precisamos de direção. E nessa noite, Senhor, final dessa campanha, nós estamos aqui diante, ó Deus, de um exemplo, Senhor, um testemunho tremendo da vida de um homem que estava morto durante 4 dias, Senhor. E o Senhor, uma palavra que disse: sai para fora. Aquele homem saiu, e o morto saiu e começou a andar, e começou a falar e viveu novamente. Deus, Tu és um Deus poderoso, um Deus que age, Senhor, mesmo quando nós, ó Deus, não entendemos, Senhor. E nessa noite nós pedimos, Senhor, que haja milagres, que haja curas, que haja transformação nessa noite, portas abertas, Senhor, vidas transformadas, famílias sendo salvas. Deus, não existe nada difícil de Senhor mudar, Senhor, situações, Senhor, que são caos para nós, para Ti, Senhor. Senhor, pode, uma palavra Tua, Senhor, uma simples palavra, pode mudar todas as coisas, assim como o Senhor falou para Lázaro, Senhor. Assim nós declaramos nessa noite, que haja, Senhor, uma noite de cura, de milagres, de transformação de vidas, de portas abertas, de resposta de orações, de clamores que estamos fazendo durante essas 7 semanas, Senhor, sabendo que Tu és um Deus poderoso, um Deus que faz muito mais do que pedimos. Ó Pai, nessa noite nós declaramos a vitória do Senhor, a graça do Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida do Teu povo. Não seremos mais chamados, Senhor, aquele povo, Senhor, pequeno, mas seremos chamados filhos do Senhor, seremos chamados, Senhor, testemunhas do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, e seremos testemunhas, Senhor, em todos os lugares onde formos. Pai, queremos ver testemunhos aqui, Senhor, tremendos na vida de cada irmão, Senhor, que tem clamado, Senhor, que tem buscado, Senhor, Pai, para a glória do Teu nome, não para nós, Senhor, mas para Ti a glória, para Ti a honra, para que muitos possam crer, Senhor, que ainda, ó Deus, existe um Deus que continua fazendo milagres, Pai, através do nosso testemunho.